Olá, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho agora sobre os destinos do piruvato. O que acontece com essa molécula formada na glicólise, de acordo com as condições relacionadas ao nível de oxigênio presente naquele ambiente, né, no qual está acontecendo a glicólise. Nós já vimos que o piruvato é formado após as 10 reações da via glicolítica. Eu tenho uma molécula de glicose que possui 6 átomos de carbono, que vai ser posteriormente quebrada em duas moléculas de piruvato, cada uma contendo 3 átomos de carbono. Em condições aeróbias, o piruvato ele vai ser oxidado a acetato, tá bom? Ou acetil-CoA. O acetil-CoA ele vai entrar no ciclo do ácido cítrico, sendo oxidado a CO2 e água. Aqui eu tenho a reação na qual o piruvato está sendo convertido a acetil-CoA. Essa reação é catalisada por na verdade, um complexo enzimático chamado de piruvato desidrogenase. Esse complexo enzimático é formado por 3 enzimas diferentes e 5 coenzimas. Nós vamos ver mais para frente. É um processo um pouco complexo de se compreender, mas basicamente eu tenho a participação de diversas coenzimas importantes, dentre elas o NAD+. Então percebam que nessa reação eu preciso de NAD+, que vai captar hidrogênio e vai se transformar em NADH, assim como o que ocorre na sexta reação da via glicolítica, tá bom? Esse NADH formado, ele vai ser oxidado a NAD+, lá no processo de fosforilação oxidativa que acontece na mitocôndria também. Então, se eu não tiver disponibilidade de NAD+, na minha célula, eu também vou ter um problema aí com relação a essa reação, considerando que ela não vai acontecer, e se ela não acontece, eu tenho um acúmulo de piruvato, e o acúmulo de piruvato vai, por retroalimentação, inibir as enzimas da via glicolítica. Então, daí a importância de se ter a presença, concentrações suficientes de NAD+, na célula, para que o metabolismo não possa se paralisar. Aqui eu tenho mostrando de uma forma resumida as reações do ciclo do ácido cítrico. São 8 reações que acontecem dentro da mitocôndria. Está vendo aqui o início? Eu tenho acetil-CoA se ligando a oxaloacetato para formar o citrato ou ácido cítrico. Por isso que é chamado de ciclo do ácido cítrico. Mas isso é um assunto para um outro momento. E aí, sob condições anaeróbias, hipóxias, por exemplo, que acontece nos músculos esqueléticos, em algumas plantas, em bactérias, o NADH ele não vai poder ser reoxidado em NAD+, porque eu não tenho oxigênio, a mitocôndria não está com oxigênio da mesma forma como ocorre no processo de respiração molecular, tá bom? E aí eu preciso transferir os elétrons do NADH para alguns receptores adequados. Por isso que eu vou ter formação de lactato e etanol, ao invés de ter formação de acetil-CoA. Então, por isso que eu tenho a chamada fermentação do ácido lático, no qual o piruvato é transformado em lactato. Nesse processo, uma molécula de NADH é transformada em NAD+. Percebam que aqui eu já tenho a reciclagem do NAD. O principal objetivo da fermentação, seja lática ou alcoólica, é esse, é reciclar o NAD, tá bom? Nesse processo, o NADH doa hidrogênios para reduzir o carbono aqui, ó. Então tinha CO2, ele vai se transformando em CH e OH, tá bom? Então esse lactato formado pode ser reciclado através do que a gente chama de ciclo de Cori. Ele vai ser transportado até o fígado através da corrente sanguínea. Lá no fígado, ele vai ser transformado em glicose novamente através da gliconeogênese. É assim que acontece o processo de recuperação muscular. Então, a glicose formada lá no fígado volta para o músculo através da corrente sanguínea e vai sofrer glicólise novamente, né? Então, eu vou ter produção de ATP através dessa molécula, tá bom? Quando eu tenho alta produção de lactato, a célula muscular ela vai sofrer um processo de acidose, uma acidose metabólica, e isso vai impor limites às contrações musculares. Por isso que quando nós
trabalhamos exaustivamente com o músculo, chega um momento em que você não consegue mais contrair, exatamente por causa dessa acidose formada. Então, eu preciso de um tempo de recuperação, o tempo para que esse chamado ciclo de Cori aconteça e o músculo se recupere. As concentrações de lactato caem novamente e aí a glicose começa a voltar para o fígado para permitir formação de ATP. ATP é extremamente importante no processo de contração muscular, né? Isso é um fato. E em bactérias, como por exemplo, bactérias não, principalmente leveduras, né? O piruvato ele é inicialmente ele sofre um processo de descarboxilação através da piruvato descarboxilase, ele se transforma em acetaldeído e aí o acetaldeído vai ser transformado em etanol, numa reação em que eu também tenho reciclagem do NAD. Ó. NADH se transforma em NAD+, porque eu tive redução aqui. Percebam que eu tive adição de hidrogênios tanto no carbono quanto no oxigênio. A piruvato descarboxilase, como eu falei, está presente nas leveduras e essas leveduras são extremamente utilizadas na indústria de bebidas alcoólicas e também no processo de panificação, porque esse CO2 aqui, ó, que é liberado durante a reação, auxilia no processo de crescimento dos pães, por exemplo. Então, no fermento biológico, o que eu tenho é exatamente um processo de fermentação alcoólica acontecendo aí. Então, é isso. São os três principais destinos do piruvato, em condições aeróbias e anaeróbias. Lembrando que em condições aeróbias eu tenho a respiração molecular e aí eu tenho outros passos que vão continuar oxidando os carbonos que oriundos da glicose, como o ciclo do ácido cítrico e a fosforilação oxidativa, enquanto na fermentação, não. Eu só tenho aqueles 10 passos da glicólise que vão permitir um salto de 2 moléculas de ATP para a célula. Tá? E enquanto que na respiração eu tenho cerca de 38 ATPs. Então é um ganho evolucional muito grande. Tá bom? É isso. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos.